Olá, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. A franquia Insidious, ou Sobrenatural, conta com 4 filmes e hoje nós vamos falar sobre os 2 primeiros. Mas antes, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para a divulgação, ative o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers eu aviso. Em Insidious, primeiro filme, nós acompanhamos uma família chegando na sua nova casa. Essa família é composta por pai e mãe, Josh e Renee, e os 3 filhos, Dalton, Foster e Kelly. Dalton e Foster são 2 menininhos e a Kelly ainda é um bebê. Logo de cara, algumas coisas estranhas começam a acontecer, a Renee começa a escutar coisas na babá eletrônica, mas nada perturba tanto a família quanto o fato de que uma das crianças amanhece certo dia em coma sem explicação médica. Hey, sweetie. Morning, guys. Insidious é um filme de 2010 dirigido por James Wan e escrito por Leigh Whannell, que divide muitas opiniões. Isso por conta do exagero que o longa traz em muitos aspectos, como na trilha sonora, por exemplo, que é repentina e exagerada, muito intensa, e na personificação de alguns personagens. Além disso, alguns deles são caricatos e forçam um alívio cômico, que pra mim não tinha necessidade. O filme é dividido em 2 atos, e o primeiro geralmente a galera gosta mais. O segundo é onde esse humor aparece. A fotografia é sempre desbotada e o enredo, por mais que pareça clichê, até que se desdobra bem. Tem vários jumpscares, uma das cenas ficou bastante conhecida inclusive, e o filme consegue manter ali uma atmosfera de suspense e tensão. Ele é uma obra com teor sobrenatural, certo? Mas você não vai ver fantasmas computadorizados e sim atores maquiados. James Wan optou pelo formato teatral e é isso que define o longa. Se você entende essa percepção, tudo faz sentido. Ele foi inclusive vendido primeiramente para uma distribuição teatral. A trilha, como eu comentei, é um dos elementos que mais se encaixa nesse quesito. Ela chega frenética, alta, intensa, acompanhada de um zoom no rosto apavorado dos personagens. Ela foi composta por Joseph Bishara, que também aparece como um dos personagens, eu vou comentar depois, e remete bastante a trilhas de cinema mudo. Insidious é um filme interessante que opta por trazer uma história comum acompanhada de uma produção com elementos não convencionais. Você consegue assistir o primeiro filme lá na Amazon Prime Video. He's not in a coma. They don't know what to call it. Agora sim, eu vou contar a história do primeiro filme, depois disso eu vou fazer a análise crítica do segundo. Se você já assistiu o primeiro, pode seguir com o vídeo. Se não, pausa aqui. Bom, o que acontece é o seguinte, o Dalton, que é o filho mais velho, sobe no sótão, vê alguma coisa e se apavora. No dia seguinte, ele simplesmente não acorda. Os pais levam ele no médico e ele tá em coma de fato, mas sem uma explicação científica possível. Por conta disso, o médico libera que ele vá para casa e fique lá entubado em casa mesmo. A partir daí, lógico que coisas bizarras começam a acontecer, como o Foster dizer que vê o irmão caminhando de madrugada. E o momento que eu mais gosto, particularmente, é quando batem na porta de noite, o Josh desce e não tem ninguém. A Renee lá em cima vai no quarto da bebê e vê um homem atrás do véu que tem em cima do berço. Ela grita, o Josh sobe, não tem homem nenhum, o alarme da casa toca, quando ele desce, a porta tá escancarada. E gente, imagina um pavor, tocar o alarme da casa, você descer as escadas e na sala tá a porta que dá pra rua aberta. Sério, você não sabe se entrou alguém, se saiu alguém, se tem alguém ali dentro. Pavor. E pensando assim, nem coisa sobrenatural, ladrão mesmo. Depois disso tem um momento que a Renee vai trocar a roupa de cama do Dalton e tem a marca de uma mão com sangue e aí pra ela é o fim da picada e vamos embora dessa casa. Por incrível que pareça, o Josh aceita e eles se mudam mesmo. E gente, dá um alívio, porque isso nunca acontece nos filmes, né? Porém, coisas estranhas seguem acontecendo, a Renee segue vendo gente lá dentro e o Dalton segue de cama. É aí que a mãe do Josh entra em cena e ela diz que sonhou com eles naquela casa e que tinha um visitante lá que queria o Dalton. É aí que tem a cena aquela conhecida que aparece o diabão atrás do Josh, junto com uma música super alta. Esse diabão é feito pelo compositor Josh Bishara.
Bom, a Lorraine chama quem? A Elise e o Speaks e o Tucker. Esses dois, Speaks e Tucker, são os personagens cômicos do rolê. Ela chega lá e examina o quarto do Dalton e tem um momento bem legal porque ela começa a olhar pra cima, pro teto, e fica falando pro ajudante dela lá e ele fica desenhando o que ela tá falando. A gente não tá escutando nada, só vê depois o desenho, que é um bichão lá, o diabão aquele. E esse momento é bem legal porque a gente fica ali na imaginação do que ela tá vendo e o rosto, o pavor, a atriz é maravilhosa. Bom, depois disso a Elise explica que o Dalton na verdade é um viajante astral. Ele consegue, dormindo, sair do corpo dele e viajar aí por outros lugares. Porém, por falta de medo, ele acaba perdido no além. O Josh não acredita em nada disso e manda eles embora. Mas depois ele muda de ideia porque vê uns desenhos lá do Dalton e tal, de quando ele fez quando ainda estava acordado, e chama a galera de volta. Eles fazem uma sessão ali que dá meio certo, meio que não dá. O Dalton levanta, bate em todo mundo, mas a Elise consegue fazer ele parar e ele ainda tá dormindo. Elise conta que ela conhece a mãe do Josh há muito tempo porque o Josh também é um viajante e quando era pequeno também teve um problema desses porque uma mulher seguia ele. O Josh não se lembra de nada disso, mas aí eles resolvem que ele precisa se projetar pro além para poder encontrar o filho. Ele faz isso e aí são momentos bem legais porque o além parece um túnel do terror, sabe? De parque de diversão. Vão aparecendo uns fantasmas que são atores maquiados, é bem interessante, bem teatral. Até que ele chega numa porta vermelha, entra uma sala com luz vermelha e tá o bichão lá com uma vitrola tocando uma musiquinha bem alegre. Tem uma pegada bem circo essa parte. Ele encontra o Dalton, solta o Dalton, eles saem correndo, aí vem os fantasmas junto, toda aquela função e pá, eles conseguem voltar pra esse plano terreno. Porém, tá a Elise e o Josh na sala e ela vê que tem alguma coisa errada com ele. E aí ela, pá, tira uma foto. Nessa foto, ela vê que não é ele, é a mulher que seguia ele quando era pequeno e ele acaba enforcando ela. Why did you do that? Why would you do that to me when you know how I feel about that? Why? Insidious Chapter 2, ou Sobrenatural Capítulo 2, se manteve com a mesma direção, roteiro e produção e por isso segue com a mesma estética já conhecida da franquia. O longa veio em 2013 e é uma continuação direta do primeiro filme, então é a polícia investigando o caso da Elise e a família Lambert se hospedando na casa da mãe do Josh, onde ele passou a infância. Lembrando que Josh não é mais ele mesmo, e sim a mulher que acompanhava ele quando pequeno. We're gonna be at Grandma's house for a little bit. Good night. Nothing's gonna bother us. Not anymore. We have our son back. We are a family again. Por ser uma continuação direta, os dois filmes na verdade parecem um só dividido em dois, o que mostra que deu certo. A fotografia segue desbotada, mas agora com mais tons de verde e azul e uma luz amarelada. A viagem ao além segue parecendo um passeio pelo túnel do terror, com aquela fotografia escura, focos de luz azul, e conversar com os mortos ficou mais simples. Infelizmente a parte cômica também tá mais presente, tem quem goste, mas nesse caso não sou eu. E a história também segue interessante, com alguns flashbacks e intervenções de passado, presente, que resolvem algumas coisas e olha, eu achei que até que deu certo. O trabalho de maquiagem puxando pro teatral é ainda mais utilizado e o elenco segue com boas atuações, destaque para Patrick Wilson na sua transformação. Eu ainda prefiro o primeiro filme por causa do seu suspense, mas ambos são bons de assistir. Agora sim, vamos à história do segundo filme, então é aquela coisa, vai ter spoiler. O capítulo 2 começa em 1986, na casa dos Lambert. Lá tá a Elise jovem, sendo dublada, eu acho, pela atriz que faz ela no primeiro filme, e Carl, um outro médium. Eles estão lá por causa da função da mulher que segue o Josh, daí eles colocam ele sob hipnose, começam a gravar e parece que ele tá falando com alguém. Ela explica pra Lorraine a questão dos viajantes e, bom, cortamos para o presente. Mesmo com o Dalton bem acordado, a Renee segue apavorada e atormentada com tudo o que aconteceu, e o Josh diz que algo seguiu ele e matou a Elise. No entanto, ele tá com comportamentos estranhos, o Dalton inclusive vê ele um momento de noite falando sozinho, mandando alguém embora, e a Lorraine procura o Speaks, o Tucker e o Carl pra tentar contatar a Elise e saber o que aconteceu. Voices in the hallway. Is there something wrong with Daddy, Mom? Eles vão na casa da Elise, encontram a fita lá de 1986 do Josh pequeno
dão um jeito de clarear ela e veem que ele pequeno tá falando com ele adulto. Eles conseguem contatar a médium que manda uma mensagem avisando que quem a matou foi ela e que eles conseguem encontrar essa entidade num antigo hospital onde a Lorraine trabalhava. Lógico que o hospital não funciona mais, tá tudo escuro, não tem luz elétrica, aquela função toda em ruínas, e o Carl sente algo numa sala. Essa sala era a UTI e a Lorraine se lembra de um paciente que era o Sr. Parker, que foi internado lá por tentar se castrar. Eles acabam indo na casa desse paciente e lá descobrem que com quem eles estão falando não é eles, e sim a mãe desse Sr. Parker. E a questão toda era a seguinte: essa mulher era maluca e não queria ter um filho homem, queria uma menina. Por isso só comprava brinquedos de menina, vestia ele como menina, né, o estereótipo aquele. E quando ele cresceu, ele pirado se transformou num serial killer. Então ele se vestia de mulher, a noiva de preto, sequestrava e matava mulheres. É aí que eles se dão conta de que tá rolando alguma coisa com o Josh, ele que tá sendo assombrado. Eles armam pra tentar botar o Josh pra dormir e resolver toda a função, mas ele se dá conta, não é o Josh, né? E acaba botando o Carl pra dormir. O Carl, já que tá dormindo, resolve dar uma passeada pelo além e encontrar o outro Josh, o Josh de verdade. É aí que nós temos uma ligação com a cena do primeiro filme, aquela que eu falei que eu gosto bastante. Quando batem na porta e o Josh desce, quem bateu é o próprio Josh. Só que enfim, né? Passado e presente. Quem fez o alarme ser disparado foi ele, quem entrou na casa foi ele, toda essa função. E aí quem é que aparece no além pra ajudar? A Elise. Ela fala: Josh, seguinte, tem que ir até a casa do Parker, trazer aquela mulher de volta pro além pra tu poder voltar. Ele diz que não sabe como chegar lá e ela diz: bom, talvez você esteja perguntando pro Josh errado. E aí tá a ligação lá no início do filme. Ele pequeno tava falando com ele grande. E aí ele mostra qual que é o caminho pra casa do Parker. E enquanto isso, aqui na Terra, a Lorraine e a Renee estão naquela confusão com o Josh dentro da casa, que é uma casa gigantesca cheia de porta. O Dalton resolve que vai ir pro além e é muito engraçado, porque daí ele senta no cantinho, dorme e punta no além. Ele vai, encontra o pai, eles encontram o Parker pequenininho, que ajuda eles a trazer a mulher de volta e tá, todos voltam felizes para sempre. E o Carl, que agora voltou vivo, hipnotiza os dois para esquecerem de tudo, e inclusive que são viajantes. Termina o filme com o Spix e o Tucker indo até a casa de uma pessoa e o espírito da Elise está junto. Ela entra na casa e tem uma menina ali debilitada. E lá, atrás da menina, ela enxerga alguma coisa e o filme termina. E aí, o que vocês acham da franquia Insidious? Gostariam que eu trouxesse os outros dois filmes? Foi aquilo que eu falei, ele é bem exagerado em tudo. Então, se você entende essa proposta, ele funciona legal. Deixem nos comentários a opinião de vocês sobre o filme e se vocês gostaram desse formato de vídeo para eu poder fazer sobre os outros dois assim também. Me sigam lá no Instagram, @Moreno dos Anjos. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.